Olá, boa noite, a graça e paz para você que vai assistir esse vídeo daqui a pouco. Paz do Senhor Jesus. Meu amigo presbítero André Colli, a paz do Senhor, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite aí a todos aí. Direto de Castanhal, no Pará. Pará, terra boa. Hoje nós vamos começar um assunto aqui muito importante, né? Sobre seitas e heresias, né? Um assunto de grande relevância, né? E eu já iria te perguntar, presbítero, como que a gente pode identificar uma seita? Para a gente entrar no assunto. Assim, tem vários meios, mas o que é mais gritante, assim, como que de cara você percebe uma seita? Tem características básicas, né? Só que é bem dissimulada, né? A primeira característica que eu vejo que a seita, ela pode identificar uma seita, é o conteúdo doutrinário dela, em que ela se baseia, se é realmente toda a Bíblia, se é todas as Escrituras, se tem como pilares da sua doutrina a questão da divindade de Cristo, sua deidade, a obra do Espírito Santo como sendo Deus e eternamente o Pai, né, o Criador. Ou seja, quando a doutrina ela é cristocêntrica, né? Quando a doutrina é cristocêntrica, e há uma diferença, né? Há uma diferença muito grande no cristocentrismo, né? E nas doutrinas basicamente correlativas a ela. Porque tem o cristocentrismo, que é uma doutrina cristocêntrica, e tem o cristocentrismo. Basicamente é isso. Então, uma doutrina cristocêntrica, então ela tem base bíblica realmente, e o cristocentrismo, né, ela vai desenvolver uma doutrina muito parecida com a doutrina bíblica. Por isso que há uma certa posso dizer, um certo cuidado deve ter de quem estuda a Bíblia e de quem ouve pregações, né, ou que pertence a uma igreja, se de fato é coerente aquilo que é ensinado nas igrejas, né? Então, veja assim, para identificar uma seita com base é se realmente ela é cristocêntrica, se ela prega realmente Cristo, né, como sendo apenas um homem, porque, como eu falei, né, porque tem a questão da disseminação da seita, e às vezes ela se declara cristocêntrica, mas às vezes a hermenêutica, o desdobramento teológico dela, a gente vê que vai pender para um lado e automaticamente vai relativizar o que a Bíblia fala, né? Então, eu creio que é uma das maneiras de identificar. Muito bem. Muito bom. Então, esse assunto que a gente vai falar hoje, né, por várias vezes vai bater de frente com esses pilares, né? A gente está começando, uma sequência de vídeos, falando sobre seitas e heresias. Hoje a gente vai falar da Adventista do Sétimo Dia. Quais são os problemas doutrinários, né, da Adventista do Sétimo Dia? E como você disse muito bem, né, aquilo que vai contra os pilares, né? Vamos ver o cristocentrismo, como que está nessa doutrina, como que eles pregam. E quando eu colocar esse vídeo aqui lá no YouTube, no canal Colégio do Discípulo, eu vou colocar lá o esboço, lá o link na descrição de um estudo muito bom sobre os problemas do Adventismo do Sétimo Dia. Já que eu acho uma hora muito pouco para falar de um assunto, né, tão, mas a gente vai tentar organizar. Então, eu queria que primeiro, presbítero, o senhor apresentasse para a gente o que vem a ser o Adventismo do Sétimo Dia. O que é Adventista do Sétimo Dia? Quais são as crenças, né, as doutrinas ensinadas pelo Adventismo que vai contra aquilo que a Bíblia ensina? Primeiro, o senhor pode dizer para a gente
o que é o Adventismo, quando que ele foi criado, seu fundador, e a gente entra nessa vertente aí. Doutrinária, né? Bem, o Adventismo do sétimo dia, pelo que a gente sabe, né, humildemente falando, é um Lembrando, né, movimento. presbítero? Desculpa te interromper, mas lembrando que aqui a gente não está para atacar a instituição nem nenhum membro. A gente está aqui para falar de doutrina bíblica. E é isso que a gente Com vai certeza. fazer, né? Com todo respeito a qualquer um que seja. Pode ficar à vontade. Com certeza. Não, o movimento adventista, ele vai nascendo aí nos meados do século XIX, o movimento ali de um reavivamento, né, nos Estados Unidos, e será muito, muito popular naquela época, e havia essa expectativa muito grande de um reavivamento, e, de uma certa forma, a religiosidade estava aí no seu auge, né, com seus desdobramentos, né? Então surge no cenário William Miller, né, ali em Michigan. Então ele vai surgir no estado de Michigan, nos Estados Unidos, o William Miller, né, com uma certa interpretação de Daniel, né, com base em Daniel 9, que ele vai ali falar a respeito das 23 mil tardes e manhãs, né, que de fato ele vai calcular. Então, todo o desdobramento do Adventismo, eu posso analisar e ver dessa forma, começa com base de cálculo, né? Uma pá de cálculo de William Miller. Aí desse movimento aí nasce os Millenanitas, né? Eles vão seguir aí um grupo de pessoas que vão dar crédito a ele. E tinha ali metodistas, tinha também presbiterianos, tinha também pessoas de outras denominações, até mesmo católicos também, que foram influenciados pela, pela teoria, né, de Miller, os cálculos que ele tinha, ele começou a desenrolar, a desenvolver. Então, o movimento adventista nasce com base em cálculos, né, a respeito do retorno de Cristo. Então, isso era muito eminente naquela época. Aí você vê também figuras como, além de William Miller, tem aqui um sujeito também que é Samuel Shepton Schoner. Ele também vai dar continuidade também, né, a esse movimento. E também esse sujeito aqui ele vai sintetizar, interpretar, fazer uma reinterpretação das visões e também dos cálculos também, né? Iran Edison, ele vai fazer uma reinterpretação do cálculo de William Miller, porque teve o grande dia da frustração, você sabe disso, né? O dia da frustração que seria 21 o primeiro cálculo foi em 1843, algo que eles calcularam para 1843, algo que não ocorreu. Então, para 21 de maio de 1844, também foi um novo cálculo feito por eles. E, e esse Iran Edison, ele dá ênfase, né? Ele deu ênfase reinterpretando os cálculos de Miller, dizendo o seguinte, que Miller não tinha errado, né? Miller não errou, porque ele ficou muito frustrado, William Miller. Ficou muito porque isso não ocorreu. O advento a volta de Cristo não ocorreu em 1843. Então, em 1844 também não ocorreu. Aí eles ficaram muito frustrados. Não ocorreu. Então você vê que todos ali vendiam as suas propriedades, venderam os seus comércios, né? Então, e muitos mangaram mesmo deles, do movimento adventista, muitos mangaram, até um livro e um filme lançado com base no movimento adventista, que é Como Tudo Começou. Tá até aí na internet, um filme bem acessível a todos. E ali explica um pouco de como realmente começou, né? E muitos ali Qual foram o nome? mangados, né? Como Tudo Começou. Algo parecido assim o nome do filme. Então Filme. ele é um filme Sim. com base nesse movimento adventista, né? Explica um pouco da história, a caminhada do Adventismo durante o século XIX. Então não houve, então esse sujeito, Iran Edison, ele vai reinterpretar dizendo assim, não, sabe o que ocorreu? Miller não errou. O que aconteceu? Em 1844, 21 de maio, Jesus ele entra no lugar Santo dos Santos. Então essa foi a pegada que ele interpretou, né? Esse Iran Edison.
ele falou que Jesus entra aí no Santo dos Santos e passa aí a fazer expiação, né, pelos pecados ali como sumo sacerdote. Então, essa é eu quero dizer aqui, né, com todo respeito ao adventismo, aos irmãos adventistas, mas são, né, cálculos aqui, né, com base, posso dizer, em teorias extras bíblicas, né? Não há não há Machismo, né? referência ao achismo, né? Não há referência bíblica nenhuma para isso. Que é uma doutrina que eu posso já dizer aqui, né? Que é uma doutrina totalmente adventista, né? Que é a doutrina da juízo investigativo, que eu iniciei aí, Juiz né? investigativo. Em 1854. Então, tem muitos personagens, eu posso citar aqui, né? Como esse que deu ênfase, né? Como sobre o sábado, que foi sistematizado por uma irmã batista. Ela é chamada de Raquel Dex Preston. Ela sistematizou, né, a doutrina batista, dando ênfase ao batismo, ao sábado, melhor dizendo, Guarda do sábado. a guarda do sábado, e também esses homens como, por exemplo, Joseph Bert e o João Leandro, eles também sistematizaram a guarda do sábado, com todo o movimento adventista veio adquirir, veio aderir, né? Além Ah, também entendi. de... Então, na verdade, eles, né, no caso, foram quem sistematizou, né? Mas o surgimento do sistematizaram. adventismo veio antes, né? Com Guilherme Miller, né? William Miller, veio bem antes. William Miller, né? Agora, William Miller. Agora, é interessante que além desses movimentos, que não era só esses movimentos na época, não, havia outros movimentos no século XIX, mas a respeito do cálculo da volta de Cristo, do advento da volta de Cristo, foi bem enfatizado por ele. Eles foram um grupo de pessoas que enfatizaram muito a respeito da volta de Cristo. Havia outras denominações na época, outras religiões que falavam a respeito da volta de Cristo, mas não tanto quanto eles, né? William Miller com seus seguidores, né? Aham. Mileritas, eles falavam muito, insistiam muito nisso. Basicamente é isso, né? Agora, E, e inter- entra a peça e entra a peça-chave nisso aí, né? Que Ellen Goldwhite, ela entra aí já, além de ter uma doutrina já um pouco já encaminhada, ela entra já com as revelações, né? Aí é, depois eu vou discorrer sobre isso aí. isso, Mas isso. pode... Agora, eu não sei qual foi o erro pior, né? O camarada calculou que Jesus ia voltar a tal data, ele não voltou. Aí, com todo respeito, né, para encobrir um erro, aí se Sim, faz uma outra. Gente, eu acho que, reinterpretação, né? particularmente, de todas as doutrinas adventistas, de todo o ensino adventista, de toda. Eu acho o juízo investigativo o mais grave, porque Sim. ele tira, né, como é que eu vou explicar? O efeito da cruz. Né? Como se não, né? Se você conversar com um adventista, ele não vai confessar, ele vai falar, não, não é bem assim. Mas na prática, o que eles fazem, né, é dizer que a cruz não foi suficiente. Né? Fora eles dizer que o Exatamente. tabernáculo no céu, né, que ficou impuro por causa do pecado de Lúcifer, aí Jesus teve que entrar no tabernáculo. Gente, eu acho muito grave, muito a doutrina adventista assim que eu particularmente eu acho a mais grave, é muito perigosa, é muito grave. Né? Sim, com certeza. Mas quem criou o juízo investigativo? Né? Vamos lá, o William Miller, né? Quem, quem Ele criou? profetizou que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. Aí quem foi que Uhum. construiu essa doutrina para dizer que não, olha, ele voltou sim. Na verdade, ele diz assim, olha, ele acertou a profecia, mas ele acertou a data, mas ele errou o local, ele não voltou na Terra, né? Ele foi até algum lugar do céu, que tem um santuário assim, 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 né? E ali ele entrou e está até hoje lá fazendo expiação pelo pecado. A cruz não foi suficiente, né? O sacrifício na Uhum. cruz, o tetelestai foi mentira de Jesus, né? Não estava consumado ali. Quem é que faz essa outra doutrina? Foi Ellen White que criou o juiz investigativo? Não. Basicamente, ela vai ter visões, ela vai sistematizar a reinterpretação de Iran Edson. Iran Edson que foi, Ah, ele foi o que reinterpretou, né,
a visão, o cálculo de William Miller, que ele andando ali no meio do milharal, né, que ele tinha, então ele falou que teve uma revelação. É interessante que todos esses homens da história, eu vou falar aqui com todo respeito, mas todas as seitas nascem incrível, nasce com alguém recebendo uma revelação muito particular, algo muito estrito, não é a Pois é. Bíblia. É interessante. Então, esse Iran Edson também teve uma outra revelação. Acho que ele foi o primeiro ali do movimento adventista que teve. Depois foi Ellen White, que teve as maiores revelações, né? Uma obra mais volumosa. Mas Iran Edson foi que sistematizou essa revelação que ele recebeu no meio do seu milharal, né? Reinterpretando o cálculo de Miller. Não, Miller não errou, não. Ele acertou. É. Realmente, Jesus Ele veio, não só que ele veio entendeu aonde Jesus ia. ele não entendeu para onde Jesus ia. Então, basicamente, foi ele, né? E veio outros, né, que sistematizando, que eu já falei aqui, né, sobre a questão do juízo investigativo, sobre o sábado, e o personagem central que podemos dizer do movimento adventista é Ellen White, né? Ellen White vai ter muitas revelações da parte de Deus, né? E são revelações como Joseph Smith, né, teve, e outros tiveram também no movimento do século XIX, ou até mesmo bem antes que da fundação da colônia britânica na América, foi esses homens que tiveram grandes revelações e enfatizavam, né, que era da parte de Deus. Então, Ellen White não foi diferente. Ela segue esse caminho também, recebendo revelações muito restrita, né? Não é a Bíblia que revela, é uma revelação muito particular, muito restrita, uma experiência pessoal que passou a ser dogmatizada, né? Passaram a ser um dogma aí do movimento adventista. Assim. Mas são revelações gritantes. Tem revelações da Ellen White que eu olho assim, gente, eu não acredito que alguém acredita realmente que isso é verdade. Por exemplo, Sim. em todos existe vida em vários planetas e cada planeta tem uma árvore da vida e só na Terra que caiu. Gente, olha só, Marcos 16, versículo do Marcos 16, né? Quando fala quando Jesus sobe ao céu, diz que ele subiu e se assentou à direita do Pai. Hebreus 1:3, na parte B, diz que Jesus ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados e se assentou à destra da majestade nas alturas. Então, ele não está no tabernáculo fazendo expiação, purificando o tabernáculo. Ele subiu, sentou à direita do Pai e de lá ele intercede por nós, enfim. Agora, você citou, presbítero André, que uma das formas gritantes de você reconhecer uma seita é vendo se ela é cristocêntrica ou não. Tirou a divindade de Cristo, meu irmão, corre porque tem alguma coisa muito errada. E aí a gente entra no seguinte, uma das coisas que a Adventista do Sétimo Dia fala, uma das coisas sobre Cristo. Cristo é o arcanjo Miguel. Mas qual base que eles falam isso? Olha, eles usam a Bíblia, né? Primeiramente como base, como todos também usam, né? Alego usando o texto bíblico, usou a Bíblia como base para seu argumento, né? Mas isso também teve revelação de Ellen White ou não? Eu tô com um livro aqui, eu vou ter que mostrar, tá? Para os irmãos aí nos acompanhar, eu não estou falando aqui algo aleatoriamente, tá? Estou aqui um livro de primeira edição, Grande Conflito, da senhora Ellen White. É o livro dela, né? Um dos livros dela que, inclusive, eles têm esse livro, eles colocam no mesmo nível da Bíblia, né? É inspirado pelo Espírito Santo. E também eu estou aqui, Diácono Jonatas também, para quem quiser achar que eu estou falando algo aleatório, sem base, eu estou com o consultório doutrinário adventista, tá? Isso aqui é o consultório doutrinário adventista também, que podemos aqui depois, se der tempo, podemos aqui discorrer aqui sobre alguns assuntos doutrinários do adventismo, né? Que aqui há muitas doutrinas que ele advém, como o juízo investigativo, como som da alma, e esse aí, né, como o de Miguel é Jesus. Bem, essa doutrina aí, a gente vê
Diácono Jonas, que pessoas defenderam ela. Não foi só exclusivamente o adventismo que defendeu essa doutrina. Há uma interpretação de Daniel 9 ali, e também do livro de Daniel, uma exegese de John Wesley, né? Ele interpretava que Miguel também era Jesus. John Wesley? Assim, John Wesley. Assim também como João Calvino também tinha uma certa interpretação em afirmar que Miguel também ele era tido como Jesus. Mas assim, são homens de Deus, mas o que a Bíblia fala, né? Nós temos que nos paudar e nos basear no que a Bíblia realmente ela vem falando para nós, o que é realmente Miguel, né? E Miguel, à luz da história bíblica, ele não é o arcanjo, né? Ele é um dos arcanjos, né? Eu estava procurando justamente esse texto. Daniel, né, vai falar sobre isso. Então, aí eu posso aqui, né, usar referências extras bíblicas, mas eu vou usar aqui primeiramente a Bíblia, né? Em nenhum momento, Diácono Jonatas, a Bíblia vai mencionar profecias ou uma declaração que Miguel é Jesus. Por que podemos ver isso? Muito bem. Se a gente for para os 4 evangelhos, né? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Se você for ver a visão dos 4 evangelhos e dos discípulos, jamais foram se basear nessa interpretação, porque Mateus ele tem uma visão muito messiânica de Cristo, mas com base na linhagem real, ou seja, Mateus tem uma visão de Jesus como sendo rei, o rei desejado de Israel, né, o rei que Israel recebeu, que veio, Marcos como servo, Lucas como um homem ideal, homem perfeito, e João como Deus. Então você vê que os 4 evangelhos em nenhum momento define Jesus como Miguel. Só aí nós temos 4 referências no Novo Testamento. Não há nenhuma referência. Jesus ele é rei, essa é a referência de Mateus, Marcos como servo, Lucas como homem ideal e João como Deus. E você vê na própria confissão de Pedro, né, Mateus 16 e o verso 16. Pedro disse que Jesus ele não é Miguel. Pedro falou que ele é Cristo, ele é ungido de Deus. Então você vê que até os próprios apóstolos que andaram com Jesus, né, jamais definiram ele com esse termo, né, ou com essa nomenclatura que Miguel é Jesus. Então temos aqui diversas, posso citar aqui mais referências do Antigo Testamento. Jesus ele é o cedro ali, a raiz de Jessé, ele é o filho de Davi, ele é o Emanuel, Deus conosco. Há muitas referências no Antigo Testamento que apontam para podemos dizer, para esse quadro messiânico de Jesus sendo o Messias. Em nenhum momento, nas profecias, contém uma referência ele sendo mencionado como Miguel. Só né? na Então, cabeça da só Ellen aí, White. só aí, Giacomo Jonas, podemos ver que há um problema de hermenêutica em afirmar, né, bater o martelo categoricamente, dizer, não, Jesus é Miguel. Por que eu falo isso? Porque os próprios discípulos do primeiro século que andaram com Jesus em nenhum momento definiram ele assim. É interessante isso. Em nenhum momento, isso é interessante que, sabe aquela revelação eu creio que é aquela percepção, né, de Bartimeu, uma declaração clara, Jesus, filho de Davi. É uma Filho de Davi. declaração sobre Jesus. Outra declaração que os homens falam de Jesus, além de Pedro, que foi uma declaração que foi fundamental para o cristianismo, né, foi a base da nossa fé, foi a declaração de após a ressurreição de Jesus, está no Evangelho de João, que Jesus, Tomé fala assim, quando vê ele, né, Tomé reconhece, nossa, Senhor meu e Deus meu.
Então você vê que há declarações só no Novo Testamento, posso citar também outras, que em nenhum momento, eu repito, né, em nenhum momento há ênfase em afirmar que Jesus é Miguel. Os próprios discípulos não afirmam isso. A igreja não afirmava isso. Então, é um problema. É um problema, né? O problema que, à primeira vista, você pode olhar assim e pode não parecer tão sério, mas é um erro teológico muito sério, porque você É, diminui Jesus. Eu vou ler aqui Colossenses 1,16, né? certo. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principado, ou potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, Sim, ele criou Miguel. Não existe a possibilidade dele ser Miguel. Todas as coisas visíveis e invisíveis no céu, na terra, como João, você bem citou, João, ele mostra Jesus como Deus, e ele no começo diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no versículo 14, 16, eu acho, ele diz que todas as coisas foram criadas por ele. Quando eu tiro Jesus do que ele é e trago Jesus como uma criatura, como um ser criado, como um anjo, porque na nossa perspectiva é um anjo, mas para Deus, para Jesus, um anjo não passa de um ser, né? E aí a gente sim, tira essa divindade de Jesus, embora eles digam que não, mas você acaba dizendo isso, né? E eu creio que antigamente, né, como você citou até alguns teólogos antigos, né, era mais a ignorância, né? As pessoas não tinham sim. muita base. Tinha, é, tinha também, Diácono Jonatas, o método de interpretação, né, que eles usavam também, era É bem isso, isso. diferente do nosso também, né? Bem diferente do nosso. Aí o textos, como a gente está tratando aqui sobre Miguel, né, textos que eles utilizam muito, né, os adventistas, é Judas 9, né, e o verso 9. Quando Miguel ali contendia com o corpo de Moisés, né? Aqui já começa, aqui já começa podemos dizer, para a própria hermenêutica, porque eu posso afirmar isso porque eu já convivi, tenho colegas adventistas, né? Não estou falando aqui algo não cair de paraquedas, né? Não estou falando aqui algo aleatório, mas não há uma hermenêutica, posso dizer, sadia no adventismo. Eu já percebi isso, que não há. Há textos aleatórios, muitos textos aleatórios, ali e acolá, né, um ali e tal. Não há um trabalho de hermenêutica em cima do Não. livro e das palavras em cima. Né? Infelizmente, não há isso. Então, há uma deficiência, uma doença aí, posso dizer, da hermenêutica adventista, que eu já convivi e já vi isso de perto. E outra coisa que é É, interessante, e já quando Jonatas, você sim, defende uma posição, mas você tem um argumento para isso, eu posso não concordar com a sua posição, mas eu preciso dizer para você, olha, seu argumento é um bom argumento. Existe argumento sim, que pode não ser uma verdade, né? Mas existe uma tese montada em cima daquilo, né? Agora, sim, não só esse, o presbítero, o Jesus ser Miguel, mas as doutrinas adventistas, eu acho elas muito mal trabalhadas. E quando não tem saída, tem que se dizer que foi uma revelação inspirada por Ellen White ou por outro profeta, porque não se encaixa. Essa questão de Jesus ser Miguel, eu acho o argumento dele muito fraco. Só tem né? Judas e Daniel, e mesmo assim nenhum dos dois fala isso. O próprio Daniel, se Pô, você citou, diz que Miguel ele é um dos príncipes, ele não é o príncipe. Né? ele é o príncipe. E é interessante que Jesus também, a hermenêutica vai nos orientar isso, a base bíblica também vai nos orientar isso, a metodologia da interpretação do nome de Jesus e a similaridade com o nome dele no Antigo Testamento era Josué, e não Miguel. Se a gente for observar a similaridade, a familiaridade do termo nome Miguel para o nome Jesus, nossa, há um abismo aí de diferença. Não tem nada a ver. A mesma coisa também a similaridade de Josué com Jesus e Yeshua, Uhum. Yeshua, né?
que é Deus salva, tem a mesma similaridade. Então, se a gente fosse uma cristofania, podemos dizer, né? Se a gente fosse alegorizar, Josué seria mais coerente na interpretação bíblica de se assimilar com Jesus do que Miguel. Porque Jesus e Miguel, até o nome, a natureza do nome, a raiz do nome, não tem nada a ver como posso dizer, com a personalidade dos personagens, né? Não tem nada a ver. Então, só por aí também a gente vê que não há nenhuma familiaridade com a hermenêutica da interpretação que eles interpretam, usando os nomes Miguel e Jesus. Já Jesus eu até ouvi falar, Diácono Jonatas, que Miguel é um nome de guerra, é um nome de guerra de Jesus. Mas eu quero saber da onde eles tiraram isso. Eu não entendo, eu não entendo de onde eles tiraram isso, né? Miguel é um nome de guerra Não, de a Jesus. Sei gente lá. não ri por falta de respeito, mas é porque são coisas gritantes, né? São coisas que fogem. Por exemplo, um adventista falou para mim uma vez, e o nome dele era o mesmo do meu, era Jonathan. Muito inteligente, muito, mas infelizmente. Você conheceu ele, né? Você gostava muito de conversar com ele. Lembra do Jonathan? E ele disse o seguinte: a batalha lá em Apocalipse 12, como que Miguel lutou com Satanás. Eu fico, gente, aí você vai dizer para mim o quê? Que Jesus que lutou com Satanás? Se a Bíblia mostra como que ele será destruído. Né? Ele vai destruir o anticristo, vai destruir ele com o sopro de sua boca. Ele soprou, acabou tudo. Ele falou e houve luz. Então a gente diminui quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Como se Jesus ele tivesse nome de guerra e quando ele fosse se apresentar na guerra ali ele é Miguel, aí ele luta com Satanás. Pelo amor de Deus. Pois E é, eles diminuem tanto Jesus, por exemplo, que eu já ouvi muitos adventistas falar, por exemplo, que lá na tentação do deserto, quando Satanás levou Jesus ao alto trono, ao alto monte, né, diz a palavra, transportou, e fala que Jesus estava tão fraco, tadinho, e Satanás pegou ele no colo e levou ele lá para mostrar o reino dele. Pelo amor de Deus, gente. E a questão também da expiação, que eles fazem a simbologia do bode Azazel, que o bode emissário é um símbolo de Satanás e não de Jesus. É algo também que não parece, mas é muito grave. Sim, é muito grave. Porque, além da... Eu ia deixar essa parte para vocês desenrolar, né? Não, então você pode dar uma pausa e a gente fala depois disso. Fica à vontade. Não é porque realmente, Jonas, a, você tocou nesse assunto, mas porque eu não consigo ver, só para aqui desse ponto aqui, né, final do Arcanjo Miguel, é porque Apocalipse 19 nos fala do nome de guerra de Jesus, né, a forma como ele vem. Então, basicamente aqui diz que ele vem com um grande exército montado no cavalo branco, aqui nos versículos 11, 12 e 13, e aqui fala que ele tem sobre a sua coxa um nome, a qual é o Verbo de Deus, que é Rei dos Reis, né, e Sim, Senhor dos Senhores. Aí você vê que em batalha Jesus é considerado o rei. E eu vou lhe falar por quê. Eu vou lhe falar porque Miguel não é o nome de guerra de Jesus. No verso 16 fala, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estava sobre a sua coxa, né? Jesus ele vem montado num cavalo branco. Você sabe que pela cultura judaica, quando o rei ele vinha em paz, ele vinha em um jumentinho, né? Então Jesus ele vem em um jumentinho e entra em Jerusalém. Isso era culturalmente na época considerado como um sinal de paz. Quando Jesus voltar em Apocalipse 19, ele vem como um guerreiro, ele vem para guerrear mesmo. Ele vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem realmente para aniquilar e destruir as nações inimigas do povo de Deus. Então, o nome mais adequado de guerra de Jesus aqui, esse nome, né, maravilhoso, esse rótulo, né, é que ele é Senhor dos É o Senhores, né? Senhor, Ele é rei. é o rei. Então, Quando eles botam como Miguel, assim, é Jesus como um soldado que vai com a guerra, sabe, dá aquela impressão de que
vai lutar, vai suar, vai cansar e quase vai perder. Não, ele vai vir como rei, como senhor e vai aniquilar Sim, os seus infelizmente. inimigos. Sim. Então, isso vamos deixar, então, o bode emissário para quando você quiser falar. Fique à vontade para você falar o que você Não, a gente pode, está a aí gente, po- a gente pode falar, a gente pode falar nas agora, né? suas ordens aí para falar. O bode emissário, eu não vou falar aqui, eu não vou falar aqui o que eu acho, mas eu vou usar aqui, eu posso comentar aqui um pouco do consultório doutrinário adventista, né? Do que eles pensam. Depois vamos para a Bíblia, né? O que a Bíblia realmente pensa, né? Sobre esse bode emissário. Que eles fazem aqui alusão que é realmente uma tipologia aí, né? De Cristo. Mas aí, mas o que você acha disso aí? Você acha que tem coerência ou tem? Calma aí, eles fazem uma analogia. O Isso. seu áudio está um pouco baixo. Aí estou tendo um pouco de dificuldade, por isso que eu estou me aproximando mais aqui para ouvir. Está um pouquinho baixo. Aí, repete para mim, por favor. Agora melhorou? Melhorou, né? Melhorou. É porque não, ele faz alusão a Cristo, né? Esse bode omissário, né? Que aliás, a Satanás, melhor dizendo, Ah, sim, que é sim. levado ao deserto e tudo, aquela questão toda, né? Aham. Mas o que você acha disso? Você pode dar sua opinião também, né? Posso só complementar Bom, aqui usando aqui os argumentos deles. eu na minha humilde opinião, né, o que eu vejo lá em Levítico 16 é que são dois bodes para expiação de pecado. Aqui, para mim, já não entra Satanás. Satanás não faz expiação de pecado de modo nenhum. Expiação de pecado é Jesus. Os dois são para expiação. Só que um ele morre, né? E o outro ele Sim, leva o pecado para o deserto. Quando eu vou lá para Isaías 53, eu vejo que Jesus ele é o cordeiro oferecido em sacrifício pelo pecado. Ele morre pelo pecado. Mas Isaías também profetiza que ele levou sobre si o nosso pecado. Então, para mim, os dois sim. simboliza Jesus. E se você pegar o argumento adventista, para mim não bate. Por quê? Satanás, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Não tem problema não. Não, ok. Eles têm um pensamento, né, de que como o Satanás é o culpado pelos pecados, ele precisa levar a parte dele do pecado. Então ele é esse Sim, bode que ele vai levar sobre ele esses pecados. Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo Paulo, por exemplo, falando aos Romanos que o pecado original, a culpa do pecado, quem carrega é o homem, é Adão, e não Satanás. Eu vejo que Satanás ele faz jus ao nome dele, ele é o tentador, ele tenta, e o homem cai. sim, Então, sim. Satanás não tem culpa de pecado, e se Satanás leva ao pecado, ele, de certo modo, ele está fazendo expiação pelo pecado. E eu acho isso incabível. Quem faz expiação pelo pecado do homem foi Jesus na cruz do Calvário. Então, eu vejo eu discordo dessa possibilidade totalmente, ainda que o nome Azazel tenha algum significado, eu vou deixar para você falar, mas eu não consigo ver isso. Eu vejo que os dois bodes simbolizam Cristo. Se eu tiver Não, errado, mas fique à vontade. não, mas deixa eu te falar. Mas o que você falou aí é isso mesmo. Não tem como o inimigo fazer expiação pelo pecado. Por quê? Porque profeticamente a gente vê uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, né, Isaías 53, ali faz alusão ao Messias ali, a qual iria fazer expiação pelos pecados, né? Então, quem faz expiação e na cruz isso foi feito, né, foi Jesus, né? Jesus ele é o autor, você falou bem. O único que faz expiação pelo pecado é Jesus. Aí que entra também aquilo que a gente pode também comentar daqui a pouco, a tradição da interpretação que eles utilizam e do judaísmo em si, porque o judaísmo ele tem uma metodologia de interpretação com base nos originais. Então, eu vou usar aqui os originais da Bíblia para falar um pouco a respeito dessa situação, né? Eles têm a interpretação deles muito particular, né, da dogmática da doutrina deles, né? Mas o que o Antigo Testamento, a visão geral de expiação
do Antigo Testamento era, primeiramente, a visão geral do Antigo Testamento, da tradição judaica, não era somente por ou pelos animais, ou seja, não era apenas pelo um cordeiro ou um bode ou uma ovelha ou algo do tipo. Havia vários métodos de expiação no É, Antigo Testamento, vários métodos. E dependia da condição financeira, dependia do pecado, né? também do Aham. pecado. Então, essa simbologia aí, né, no judaísmo, não refere-se ao mal como sendo Satanás, esse bode emissário, mas sim ao mau instinto da velha natureza humana, Ah, quando sim. essa visão judaica, né? Eu Quando estou entendendo, entendendo. o judeu ia ao templo para sacrificar, então tinha esse ritual todo de enviar para o deserto. Então, o passado, os erros do passado deveria ficar no passado, para trás, né? E o judeu redimido deveria olhar para frente e ter uma nova vida. Então, até Ah, por aí não há uma coerência com que eles interpretam. A questão é, será que tudo que o judaísmo interpreta do Antigo Testamento há uma coerência com o que nós interpretamos? Com base maiores, em algumas interpretações, sim. Né? Uma delas aí, a gente não usa realmente o bode expiatório, fazendo alusão aí como sendo o diabo que expia o pecado do homem, né? O diabo não expia o pecado de ninguém, ele é autor do mal, né? Ele é autor do pecado, é autor da mentira. Então, o único meio de expiação realmente para nós, você foi bem feliz aí, né? Foi Jesus na cruz, quando foi ali, derramou seu sangue, né? Foi ali tomando nossos pecados, cumprindo as profecias, para cumprir, né, o que foi determinado a ele, né? Eu vejo dessa maneira. Né? Então, mais uma vez, eu não vejo coerência na interpretação da hermenêutica adventista concernente a isso. E tem o famoso teólogo adventista que defende isso, né? Infelizmente, né? Defende isso e bota como pé de igualdade a luz da Bíblia. Outro ponto também, né, que já emendando com os sacrifícios do Antigo Testamento, é a questão do sábado, né? A questão do sábado, que já é uma doutrina que foi sistematizada também por eles, né, do sábado, e entre todas ali, né, tantas ali, todas, e essa questão de sábado, eles levam isso a ao pé da muito letra, né? severamente. Se você não guarda o Sim, sábado, você não vai para o céu. Inclusive, eles interpretam o Apocalipse, eis os que vêm, que são os que guardam meus mandamentos. E esses sim, mandamentos para eles é o sábado, é a abstenção de alimento também, né, e tal. E aí eles sim, veem como se fosse a igreja verdadeira, porque eles guardam o sábado. sim. Eu digo para todo adventista se realmente eles guardam o sábado. Por que, Jonatas? Vamos ser coerentes em afirmar algo. Mas ele continua É, sendo teu amigo depois que tu disse isso? não, continua. Porque assim, ó, nós temos que. A gente conversa opiniões aqui teológicas, né? Mas nós temos que ser coerentes, né? Se é para Não, é guardar o verdade. sábado, se é para guardar o sábado, realmente temos que guardar. Para te ter uma ideia, Jonatas, o adventista não ensina isso, né? Eu já falei para alguns adventistas, pelo amor de Deus, eu até falei assim, né? Pelo amor de Deus, chega com teu pastor adventista e fala para ele, me ensina o sábado do Antigo Testamento, com base na cultura judaica, me ensina o sábado, me ensina. Vai ser complicado, porque a superficialidade do ensino vai começar a ter uma profundidade, depois vai ter raízes, né? Aí eles vão cair em si que realmente eles não estão guardando o sábado. Porque o sábado, Jonas, ele tem todo um aparato cerimonial. E eu falo isso para Cerimonial. todo adventista, tá? Eu falo, tem os sábados cerimoniais e Mas tem o presbítero, sábado semanal. eles pegam esse sábado, que começa ali com a lei de Moisés, os mandamentos, ou Sim. ele pega o sábado lá de Gênesis, quando Deus mandou guardar o sábado? Qual é o sábado que eles dizem que guarda? É o sábado de Gênesis e o sábado de Êxodo 20, verso 4, né? Ah, Sábado, então, para eles é o sendo mesmo que sábado, né? é o mesmo sábado. É uma Ah, confusão, é uma confusão sem tamanho isso. Por que é uma confusão sem tamanho?
Eu vou falar pra ti com toda sinceridade, né? Com todo respeito. É uma confusão Não, que não assim, tem começo. a gente ri do seguinte. Gente, Paulo ele advertia muito sobre isso. Todo falso ensino, ele vem, né, com suavidade, ele vem com um jeitinho, né? E as pessoas levam Jeitinho. isso tão a sério que elas ficam com a mente cauterizada. Você não sabe Sim. se o Espírito Santo não quebrar a cabeça do camarada ali, você não convence essa pessoa, porque eles levam isso muito a sério mesmo, muito a sério. Só que você está dizendo algo que é uma coisa que eu sempre pensei mesmo. Eles não guardam o sábado da forma que o judeu guardava o sábado. Se puxar, se for ver bem na raiz, não está chegando a 10%. Então, e Paulo diz, né? Paulo Tiago, que diz que se você tropeçar em uma vírgula da lei, você erra em tudo. É, Então, pois, ou você guarda ou não pois é. guarda. Pois é. E fica também um dilema terrível para ser resolvido. Terrível, irmão. Diácono Juntas. Fica um dilema terrível. Porque vai ficar assim, quem tá certo aí? Quem tá certo? Os judeus, em sua É tradição, isso ou aí. somos nós? Ou somos nós? Porque vai ficar um dilema terrível aí, porque será que somos nós? E aqui, ó, a nossa querida irmã Ellen White, ela diz aqui nesse livro, tá? Eu estou aqui com o respaldo adventista, tá? Não estou inventando nada. Mas ela De diz que uma Deus reforma. revelou a ela que ainda tem que guardar o sábado, ou eles veem isso na Bíblia? Sim, aqui diz aqui, eu vou mostrar aqui para você nesse livro sobre o sábado. Aqui na página, ela vai falar aqui, deixa eu ver aqui, na página sobre a reforma do sábado, Enquanto né? você procura a página, eu vou fazer um Ah, convite. Se algum adventista vê esse vídeo, tá? Com todo respeito, sim, somos, né, somos irmãos, a gente não está aqui para. com certeza. Mas qualquer adventista que quiser passar lá em casa, eu convido para tomar um café comigo, tá bom? De preferência um Tá, sábado de manhã. Café forte. Porque, gente, quem toma café no Adventista do Sétimo Dia vai para o inferno. isso é terrível, isso. Gente, eu tô Então, ferrado. Eu tô com o lugar lá preparado, então, porque eu tomo café, acho então, que eu vou acabar essa live e vou tomar café. então eu já estou lá sentado. Porque Então tá ruim pra gente. Mas aqui a nossa querida irmã Ellen White, ela fala de uma reforma do sábado, né, no seu livro, que deveria ser reformado. Pera lá, um sábado reformado? A Bíblia não essa eu não menciona nada sabia, disso. não. Pois é, ela menciona sobre a questão do sábado reformado, em que deveria passar por uma reforma, né? Que ela fala aqui na página 259, a lei imutável de Deus, né? E também ela vai falar aqui um pouco sobre o sábado, que é aqui na página Livro Grande Conflito, tá, irmãos? Quem quiser acompanhar, o adventista que quiser acompanhar aí, pode acompanhar, né? Cadê aqui a página? Deixa eu ver aqui. Ela vai falar sobre o sábado reformado, que era necessário o sábado passar por uma reforma para que os irmãos pudessem observar, né? Cadê aqui? Deixa eu dar uma analisada aqui. Sábado Então o sábado reformado. deles é reformado, né? É um sábado reformado para se adequar aos padrões doutrinários dele, né? Eu acho isso uma incoerência, né? Eu acho uma grande incoerência com a própria Bíblia, porque a Bíblia jamais Ou menciona seja, e cita então o não sábado existe esse reformado. argumento para o Adventista. Você não pode falar para o Adventista, você não guarda o sábado igual o judeu, porque ele vai dizer que o sábado foi reformado. Não precisa guardar exatamente da mesma maneira. Sim, ele vai usar esse argumento, né? Um argumento falacioso, né? Com base em revelações, né? E em nenhum momento a Bíblia menciona isso. Outra coisa que o adventista ele se depara com uma situação muito delicada. Cadê aqui? Vou mexer aqui para você. Uma, 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 uma situação muito delicada está aqui na página, é a página 271. Tá, irmãos? Eu estou usando aqui o argumento adventista, tá? Argumento adventista, o livro Grande Conflito. Ela fala a obra da reforma do sábado.
né, que é realizado nos últimos dias. Cita Isaías 56, verso 1 a 2, a 6 e a 7. Ela cita algumas passagens aqui do Antigo Testamento, falando sobre Isaías 8:16, que é o selo da lei de Deus, encontra-se no quarto mandamento e não no Espírito Santo, né? Para ela, o selo da lei de Deus encontra-se no quarto mandamento, no sábado, né? E encontra-se no quarto mandamento, unicamente este, entre todos os 10 mandamentos, apresenta tanto quanto o título do legislador, né? Então, para ela, o selo da lei de Deus foi o sábado. E outra coisa que ela afirma aqui, no mesmo livro, o sábado foi guardado por Adão. Ora, o sábado foi guardado por Adão. Aonde está isso no Gênesis? Moisés citou isso em Gênesis? Abraão citou isso? Abraão guardou o sábado? Abel, Noé guardaram o sábado? Não. A Bíblia não diz isso. Isso aí é mais uma inserção adventista, uma aplicabilidade adventista na doutrina da criação e que não há respaldo nenhum. Se você for ler o contexto do livro de Gênesis, e é aí que está o problema que eu vejo que a hermenêutica adventista é doente, né? Eu falo isso com todo respeito, tá, irmão? Ela é deficiente nisso, porque eles não sabem distinguir, Diácono Jonatas, um argumento descritivo da Bíblia, descritivo e não normativo dogmático. O livro de Gênesis é um argumento descritivo. O livro não está orientando ninguém a fazer, a guardar ou a praticar nada. Ele está descrevendo fatos e fatores que ocorreram no cenário ali pré-diluviano. Então, o que a gente observa? Os argumentos são descritivos. Eles pegam esses argumentos, né, a hermenêutica adventista, a teologia adventista pega esses argumentos, como no caso ela, a irmã Ellen White, e forçam o texto colocando textos dogmáticos, né, ali, como ordenanças dogmáticas para futuras gerações, sendo que o próprio texto não menciona nada disso. Então, é forçar o texto a dizer uma coisa que não diz, né? Então, o problema que eu vejo do Adventismo é isso, né? Então, esse sábado de Gênesis 2 e de Êxodo capítulo 20 são o mesmo que eles querem observar e guardar, né? Só que de uma forma totalmente diferente, totalmente incoerente, infelizmente, né? Acaba caindo Pode nessa falar, cilada, né? Vejo esse sim. problema, forçar o texto, e um problema maior. Cara, como que você consegue fazer um adventista entender que tal interpretação é equivocada? Porque ou o texto é forçado, quando o texto não é forçado, não há possibilidade, não está na Bíblia, é escrito de Ellen White e aquilo ali é inspirado pelo Espírito Santo. Como que você prova para essa pessoa que está errado? Não adianta você abrir a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia, ou ele vai forçar um texto, ou se não está na Bíblia, ele vai dizer que ela foi inspirada. Eu acredito que o famoso teólogo que você falou é o mesmo que eu estava vendo esses dias, né, adventista, teólogo muito renomado aí da Adventista do Sétimo Dia, e ele estava rebatendo justamente o fato de criticarem ele, né, por ele defender os ensinos de Ellen, as profecias, né, as falsas profecias de Ellen White. Ele comparou, cara, as inspirações de Ellen White como os apóstolos, o Novo Testamento todo. Ele falou que é o mesmo argumento que um judeu usa, por exemplo, quando você vai pregar para um judeu, ele fala, na Torá isso aí não estava escrito, no Pentateuco isso aí não está escrito. Eles não aceitam a inspiração de Pedro, de Paulo, do Novo Testamento. Então ele compara Ellen White com esses escritores do Novo Testamento. Então, os livros de Ellen White têm a mesma inspiração do que a Bíblia, né? Então, você não consegue provar para essa pessoa. É difícil, é complicado. Falar de Ellen White, Diácono Jonas, falar que ela tem um nível espiritual igual dos profetas do Antigo Testamento, é uma profetisa, né? É um pouco complicado. Por que eu vou falar que eu vou falar complicado? Porque qual era a visão dos primeiros cristãos da igreja primitiva? Olha,
eu vou ficar na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Atos 2, verso 42, ali falam, e você conhece a passagem, mas eu vou ler aqui rapidamente. Atos 2, 42, diz assim, ó, que qual era o fundamento de conduta de fé e prática do cristão da igreja primitiva, né? Aqui fala o seguinte, né? Que eles, né, aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui era uma característica da igreja primitiva, né? Entre tantas, era uma dessas aqui, era conceituar sua fé no que os apóstolos falavam, no que era pregado na igreja. E será que havia um profeta ali único que falava por todos? Não, Pedro não diz isso. Pedro fala que, assim como Paulo, né, especialmente, Paulo fala do dom profético que é distribuído à igreja e aos santos. E Pedro fala aqui, na sua primeira carta, acho que é o capítulo 2, que ele fala aqui que os irmãos são pedras vivas, edificadas como casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele fala aqui que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a qual Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui não é uma pessoa só, é uma comunidade, é um grupo de pessoas, é o corpo de Cristo, que se apresenta diante de Deus, que ministra a palavra, né? E isso aí é a boca de Deus entre nós. Então, esse dom profético isoladamente, como se fosse do Antigo Testamento, como se fosse um Ezequiel, um Daniel, um Jeremias, isso não é Não. coerente à luz da doutrina apostólica. Infelizmente não é. Pedro Não é. ele não fala dessa forma, né? E Paulo ele menciona muito bem sobre isso também, né? Então tem esses defeitos aí. Pedro ele chega até, né, escrever em uma de suas epístolas: nenhuma interpretação bíblica é de particular, nenhuma profecia bíblica é de Exatamente. particular interpretação. Ninguém pode interpretar algo bíblico a seu bel prazer. Imagine o que não está na Bíblia e você querer trazer aquilo como doutrina inspirada pelo Espírito Santo. Sim, Aí exatamente. a coisa fica complicada. Dá tempo da gente falar do aniquilacionismo? Dá tempo. Dá tempo sim, sem dúvida. Olha, tem Pode tanta mandar. coisa que a gente fala. Você já ouviu falar de uma das revelações de Ellen White, que, por exemplo, é uma segregação racial, porque ela diz que uma pessoa branca não se casar com uma negra, por exemplo. Você já ouviu falar nisso? Sim, falava isso. Já ouviu falar do cartão de ouro do céu? Não, isso aí é novo para mim isso aí. Eu acho É que ela novo. está nos primeiros escritos, na página 39, onde ela fala que os anjos, Deus revelou isso para ela, né? Ela diz que ao saírem e ao se apresentarem a Deus, eles têm um cartão, uma identificação de ouro. Por isso que eu acho revelações gritantes. E você vai falar com o camarada adventista, ele crê nisso aqui como... Né? E agora, sobre o aniquilacionismo, o inferno Sim. é eterno? Não é eterno? A alma morre? O castigo será eterno ou não será? Como que eles veem isso, o presbítero André Colli? Tá, eu vou falar aqui por eles, tá? Eu vou falar aqui por eles, pegando o consultório doutrinário deles, né? Eu vou falar, eu não sei se passou por revisão, se vocês mudaram esse conceito que eles têm, mas não há um Você tem consenso. também os primeiros escritos dela? Você tem também? Não, eu não tenho aqui. Eu tenho Ah, esse tá. material e o Grande Conflito, né? Tem livro O Grande Aham, Conflito. Acho que essa aqui é a primeira edição, né? É bem antiga. aham. Agora, esse consultório doutrinário aqui, eles falam da imortalidade da alma como uma crença pagã. Eles usam, né, a base aí como uma crença pagã. E com base nisso, eles vão mencionar o seguinte, vamos ver aqui. Né? A teologia adventista com base no que eles creem, né? E só para ter uma ideia, houve até uma certa divergência entre eles
em algumas passagens bíblicas. Eu vou citar aqui para você, como no caso aqui, né? Eu acho muito feio isso, tá, irmãos? Eu acho muito, é terrível fazer isso, né? Eles ficaram só com o lado do sentido da palavra hebraica, da palavra alma, e ignoraram a outra parte. Ah, Isso aí não sim. se faz, É, não. Isso aí daqui verdade, não se verdade. faz, porque, Isso é porque incoerência total, total, total. coerência Aí total, você já não, né? você mostra que a Bíblia para você, você usa a Bíblia porque você quer. Quando eu quero falar disso daqui, eu vou pegar essa parte aqui e vou usar, né? Você Infelizmente. não respeita a Bíblia. Isso é falta de respeito com a palavra de Deus. A, a, a doutrina adventista aqui, eles citam um texto de Jó, eu vou ver aqui para você, que é muito mal interpretado por eles. Infelizmente, né? Infelizmente, o aniquilacionismo, eu posso afirmar categoricamente que não há base bíblica, né? Na Bíblia não há, E porque o lembrando aniquilacionismo, que o conceito de salvação, o conceito de inferno na cultura judaica, no Antigo Testamento, era uma outra visão. O Novo é uma outra Testamento que visão, vai nos dar mais luz a isso. Então você vai é pegar, uma outra visão. falando de abismo, a alma do homem se encerra no abismo, e coisas do tipo, né? Aí você vai usar o Antigo Testamento, né? Tipo assim, a aniquilação que eles tanto pregam, né? Porque não haverá raiz nem ramo, não haverá mais a sua descendência, o ímpio será exterminado. Mas vamos analisar todo o contexto, né? Todo o contexto do livro. Aonde está inserida essa profecia, essa declaração? É em um âmbito natural, biológico e humano. Não está se falando necessariamente ali de eternidade ou de vida após a morte. Então, dentro de cada contexto, a gente vê que faz sentido o que os autores falavam. E eles usam esses, como eu falei, né? A hermenêutica adventista, ela tem uma deficiência gravíssima. Infelizmente, é uma doença gravíssima nisso aí, né? Infelizmente, que Quando não usa, por olha o exemplo, contexto. Eclesiastes, Exatamente. ele usa muito Eclesiastes, que fala muito sobre sepultura, sobre... E o próprio Salomão, ele fala muito vida debaixo do sol. Ele não está falando de Sim, eternidade, não tinha assim, nem esse conceito, né, de céu, de sim. salvação, né, mas enfim. Então tá aqui, achei. Então a questão aqui tá, eu estou aqui na página 98 do consultório doutrinário adventista, tá? Então, essa aqui, Diácono Jonatas, ele fala sobre a questão de Jó 26. Eu vou até ver aqui para você ver a incoerência que eles cometem. Eu acho muito feio isso. A Jó 26, 5, né? Porque eu não sou aniquilacionista, tá, Diácono Jonatas? Eu não sou, eu creio no que a Bíblia fala, no que é eterno, tá? E o conceito de eterno é abrangente à luz da Bíblia. E o verso 5, né? Ele usa esse texto aqui para falar o seguinte. Jó 26, aqui em Jó, vou colocar aqui Jó, tá aqui. Jó 26, 5, diz assim: a alma dos mortos tremem debaixo das águas, com seus habitantes. Mas sabe o que eles falam, pegando esse texto? Eles falam que a alma aqui é a palavra nefesh, eles acertaram aqui, é muito bem isso realmente, a palavra nefesh, só que eles ignoram. Eles falam que o mais aceitável aqui seria a tradução de Jó 26:5, que é uma outra tradução, por sombras, né? A alma dos mortos foi interpretada aqui por sombras, né? Que diz assim: na pior das hipóteses, podia ser mortos, pois o sentido é figurado, poético, predominante no livro de Jó. Trata-se, evidentemente, de uma metáfora, pode-se atribuir a movimentos, coisas inanimadas, como a parábola do rico e Lázaro. É interessante isso aqui que eles falam, aqui no consultório doutrinário deles, que a palavra aqui para alma seria melhor traduzida como a palavra sombras. Mas vamos ver aqui no original, o texto hebraico, como eles mencionaram aqui, e eles mencionaram aqui o hebraico masorético,
né, a qual eles falam que seria mais coerente a palavra hebraica, e da palavra hebraica dentro desse contexto aqui, eles mencionam essas palavras aqui, né, que Isaías 14 também fala sobre isso também, mas depois podemos ler lá. Mas vamos ver aqui o que realmente o texto diz. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou ver aqui Isaías 14. É interessante a forma como eles analisam a Bíblia. 14:9, né? Que diz assim: além deste profundo se turba por ti, para te sair ao encontro, chegada desperta das sombras. Sombras aqui, eles interpretam que seria mais coerente ao texto e não almas. Mas se você for observar a palavra sombras no hebraico, é a palavra rafa. Aqui que entra a questão. Rafa, que quer dizer que espíritos, espírito dos mortos. Espírito dos mortos, sombras. Aí você vê que eles falam que a palavra aqui é um sentido figurado. Ora, pera lá. Vamos ser coerentes, irmão. Quando se trata de túmulo e de morte, é sentido literal. Mas quando se trata de sombra e de alma, é sentido figurado? Aí é Oh, sentido por figurado. favor. Não, A mesma vamos ser coisa, né? coerentes. Quando Jesus fala que ele fala no mesmo texto, na mesma frase, ele falando, ele diz que uns eles ressuscitarão para a vida eterna e outros para o Muito castigo eterno. eterno. Aí o termo Sim, eterno para a vida é literal, mas eterno para castigo não é literal, é simbólico. Então, é incoerência gramatical, é incoerência bíblica, é uma hermenêutica fraca. Gente, é só você ter coerência com o texto. Quando o livro de Jó é um dos que ele mais usa, porque cita muito o Seol, a sepultura, como falando de lugar de morto, de sepultura, sim, e não de inferno eterno, de eternidade, de como você bem citou, né? sim. E nesse caso aqui de Isaías 14:9, o livro de Jó, né, o capítulo aqui, o capítulo 26:5, Kefa, né, almas dos mortos, então eles acharam que é melhor seria traduzido como sentido figurado, Como sombras, sombra. e não algo literal. É incoerência, mais uma vez, cometida no texto, né? Que ali o texto aparece a palavra alma, nefesh. E se a gente pegar o próprio livro de Jó, irmão Jonatas, e isso gera até polêmica no meio até mesmo de pessoas mais tradicionais, ali Jó menciona uma experiência, né, com o mundo espiritual, que realmente existe uma consciência viva após a morte do corpo. E está no próprio livro de Jó, está no próprio livro, só o contexto geral do livro a gente vê que Jó não nega a consciência viva após a morte do corpo, né? Está lá em Jó capítulo 4, verso 14. É uma coisa que também eles não lê, e quando lê, eles vão interpretar de uma forma muito Interpreta mal. alegórica, simbolizando. Infelizmente, né? Eles cometem esse erro, né? Pois é. Então, presbítero, Então, nós então estamos com rapidamente, Jó. Tá. fechar 1h10 mais ou menos. Vê o que dá para você ainda falar para a gente aí. Não, basicamente, Jotas, é isso, né, que nós falamos sobre a questão da conceito adventista. Quando você falou da palavra eterno, eu vou aqui só complementar o que você falou de Jesus, Sim, sim. né? Aham. Em Daniel, capítulo 12, algo que também não é levado muito a sério pelos adventistas, fala que ali muitos irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha ou desprezo eterno. A palavra Aham. eterno, a palavra hebraica olam. Aí sabe qual é a polêmica também que é causada pelo adventismo? Que a palavra olam, ela pode ser aplicada também a tempo temporário, como no período do reino em que Davi reinou, né, o seu reinado, que foi um período longo, mas temporário, não algo infinito. Espera lá, a palavra olam, ela dentro de cada contexto, ela tem um sentido amplo. Não podemos O que limitar vai mudar apenas o um sentido. sentido é o contexto, né? O contexto que vai eliminar o sentido. E Daniel, aqui no capítulo 12, Daniel está falando de eternidade, né? Ele não está falando de um governo ou de uma vida temporária ou biológica. Ele está falando aqui da ressurreição de ímpios e justos, né? E para a vergonha e desprezo eterno.
E a palavra Keolam é a palavra realmente vergonha, né? É a palavra, aliás, eterna, né? Eterno, E a eterno. palavra Isso. eterna quer dizer permanente, perpétuo, para sempre, algo constante. Então, eu não consigo enxergar essa coerência aí, Jonas, da doutrina adventista. Até também nessa interpretação eu não consigo ver coerência, né? Há essa manobra, infelizmente, aí dos E eu textos. já ouvi adventista falar o seguinte: se o inferno foi eterno, o mal triunfou. Porque eu não consigo imaginar como é que um Deus bom vai deixar a pessoa lá sofrendo eternamente. Eu já penso ao contrário. Olhando biblicamente, se o castigo não fosse eterno, que o mal triunfaria. Porque eu vou pecar, vou fazer tudo aqui e vou ser destruído. No final, não, Uhum. né? Mas, gente, isso é sério. O castigo é eterno. Não, Jesus disse, a chega. Bíblia... Jesus ainda falou assim, o bicho não morre e o fogo não apaga. Né? E, então, é eterno, sim, é real. Eu não quero ir para lá, não. Eu conversando com um amigo meu adventista, eu falei para ele que o bicho não morre, né? A expressão de Jesus, assim, bem arcaica, né? Aí ele falou assim, não, isso é figura de linguagem. Ó, por favor, Ah, né, irmão? Figura de linguagem, figura né? de Porque linguagem. E o fogo não é, é apaga também é figura de linguagem? é interessante, porque sabe quem acostumou eles a pensar assim? Ellen White. Ellen White. Nesse filme que eu te falei, Jonatas, Diácono Jonatas, como tudo começou, nesse filme tem uma cena que ela vai a uma igreja, não sei se é presbiteriana ou metodista, e o pastor está pregando com muita veemência a respeito do juízo e a condenação eterna. Isso causa medo nela, ela fica com trauma daquele sermão. Então eu percebi que esse lado da Bíblia, ela procurou muito evitar. Ela não teve um desdobramento, uma teologia trabalhada em cima desse lado. Isso causou um certo medo. Então, o Deus adventista, aí que entra, né, a minha crítica, o Deus adventista, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que, nossa, que pai é esse que vai deixar o filho ser atormentado para todo sempre? Ah, que coisa chata isso. Então, esse Deus aí adventista que eles criaram, né? Ela criou, a Ellen White. Mas ele esquece, Jonas, que a ofensa do pecador é contra um Deus eterno. Então a punição também será eterna. Outra coisa que eu não acho muita lógica também, e você falou uma pontuação aí, né? Que se o castigo for eterno, então o diabo vai prevalecer, vai triunfar. E também não há uma coerência também em afirmar uma coisa. Que as consequências são eternas. Olha essa aí, ó. É nova, acho que é uma interpretação nova adventista. Eu estou ouvindo muito eles falarem isso. As consequências são eternas, mas o indivíduo não é eterno. Opa, pera lá. Vamos usar um pouco a nossa lógica. Como assim? A consequência é eterna, mas o indivíduo Mas o indivíduo não não é é. eterno. Aí você se pergunta, Jonatas, como é que nós podemos separar causa de efeito, Não consequência de existe. efeito sujeito? Não tem como. As duas coisas Não estão existe. interligadas. Então, dentro do contexto escatológico, tanto o efeito, como o efeito e a causa, a consequência e o sujeito, são elementos que estão interligados ao mesmo ambiente, a uma mesma situação. Então, tanto a consequência é eterna, como a causa ou o sujeito também é eterno dentro do contexto bíblico. Verdade. Então, o tormento é eterno. O bicho nunca morre, né? E o fogo não apaga. O Bom, bicho nunca morre. muito bom esse papo, muito Bom, descontraído, muito bom. E que bom que essa é só a primeira. A gente vai falar muito aí sobre esse assunto. Espero que também de outros aí, que o Espírito muito bom. Santo te ilumine aí para a gente continuar esse assunto. Se Jesus não voltar, vamos falar aí sobre bastante coisa. Vamos pensar agora no próximo, do que a gente vai falar, tá? E Amém. quem já ouviu, quem vai ouvir depois, gente, vamos ficar atento, tá? E vamos ficar com a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Revelações humanas fora da Bíblia, meu irmão, não é verdade. Fuja, Não é verdade. tá? Fuja. A Bíblia, ela é inspirada, a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a maior profecia, a Bíblia é a verdade e fora da Bíblia não existe verdade. É isso aí. Ela é a Na Bíblia. espada da fé, ela é essa aqui que é a maior profecia. Se alguém, eu fico olhando esses caras que gostam muito de entregar profecia, se não está Rapaz, aqui, meu irmão, e essa tua Bíblia corre, me deu medo, ó.
Não, essa aqui é aquela para tu dar no vaso, recebe a palavra. Essa é a King James, Barão. É a King James. Rapaz, Então, presbítero guerreiro. André, muito obrigado por você estar conosco aqui até agora, disponibilizar o seu tempo. E vamos seguindo aí falando sobre esse assunto. Deus continue te abençoando, meu amigo. Obrigado, Jonatas. Eu desde já agradeço aqui a participação, né, aqui na sua live, né. Estamos aqui para colaborar, ajudar os irmãos aí a chegar a uma determinada conclusão, né. A todos os ouvintes aí também, né, que vão ver, que Deus e Cristo nos abençoe. Muito bom. Amém. Espero que a gente consiga ajudar muita gente aí nessas dúvidas, nesses assuntos que é tão importante. Verdade. Obrigado, presbítero. Fique na paz. Deus te abençoe. Amém. Amém.